Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste segundo episódio, onde iremos falar sobre o Natal de Jesus, mais especificamente sobre o tema Adorando a Jesus no Natal. Eu gostaria de ler aqui Mateus 2, versículo 1 a 12, que diz assim: Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, acabamos de ler uma passagem, que fala sobre os magos do Oriente. E quem foram esses magos do Oriente? A Bíblia não menciona os nomes deles, Eles provavelmente eram membros de alguma classe religiosa da região da Pérsia, especializados em astrologia. É importante que, quando se diz aqui astrologia, não entenda como astrologia moderna, com o seu lado esotérico, não. Seria uma astrologia como que a atual astronomia, o estudo dos astros. E esses magos, provavelmente, eles já detinham algum conhecimento dos textos, sobretudo de Números 24:17, onde na sua parte A diz: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Então, o que sabemos ao certo desses magos é que eles sabiam que uma estrela anunciava o nascimento de um rei, e este rei era digno de adoração. E eles foram até Jerusalém, por ser Jerusalém a capital do rei, eles foram para a capital do reino porque estavam à procura de um rei. E a primeira lição que a gente aprende aqui, adorando a Jesus no Natal, é que não devemos ir pelo que é aparente. As aparências enganam, certo? E eles foram a Jerusalém, a verdade é essa, e foram procurar Jesus. Uma curiosidade interessante é que os antigos, existem registros, chineses, de que houve um cometa justamente nesse período em que Jesus nasceu, um cometa espetacular, pelo relato, e foi visível por mais de 70 dias, E esses registros apontam a posição no céu onde este cometa apareceu pela primeira vez. E com isso nós sabemos que os magos
o teriam visto pela primeira vez no Oriente, o que confere perfeitamente com a descrição de Mateus, né? Jesus nasceu nos dias do Herodes. Este Herodes era Edomeu, ou Edomita, né? E foi nomeado rei da Judéia por Augusto e Antônio, os principais chefes do Estado romano naquela época. Era um homem cruel, né? Era um homem cruel. A maldade de Herodes era tamanha que ele suspeitava de qualquer pessoa que, segundo ele, pudesse representar uma ameaça para o seu reinado, né? Qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça para o seu reinado era suspeito, né? E inclusive existe uma frase atribuída a Augusto César, que ele teria dito que era melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes. Tamanha era a crueldade deste rei, né? E quando ele ficou sabendo, porque o texto sagrado nos informa que os magos, quando eles foram a Jerusalém, versículo 3 diz, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, meus amados irmãos, quando Herodes ouviu isso, ele perturbou-se, ele e toda Jerusalém. Toda Jerusalém perturbou-se, é o que diz o versículo 3. Eles ficaram preocupados. E esse é um fato muito triste, porque eles não ficaram ansiosos por Jesus, eles ficaram preocupados com o nascimento deste rei dos judeus. Parece que a elite religiosa, a nata política da época estava conformada e confortável com as suas posições, e portanto este novo rei que se apresentava era preocupante para eles, né? E diante disso nos lembra o que diz João 1,11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Herodes, como já dissemos, ele era um homem cruel e quase sem consciência, era um homem terrivelmente cruel. E ele, preocupado, reuniu os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo para saber onde havia de nascer o Cristo. Isso demonstra, amados, que ele levou a sério. Ele levou a sério a profecia. Porque se ele não desse crédito à profecia, se ele não desse crédito à pergunta, melhor dizendo, dos magos, ele não teria maiores preocupações. Mas ele procurou saber, tamanha era a sua preocupação, onde haveria de nascer o Cristo. E os escribas e sacerdotes disseram, ele haverá de nascer em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Nós vemos um texto muito parecido com esse, em Miqueias 5, versículo 2, que diz, e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Né? Então, veja bem, irmãos, Herodes, ele procurou saber desta situação e preocupado como já dissemos, né, que qualquer ameaça, qualquer suspeita de ameaça contra o seu reinado era algo inaceitável para ele. Então ele efetivamente ele procurou saber aonde Jesus nasceria.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, foi revelado a Herodes o local do nascimento de Jesus, né? Que seria em Belém. O que é que Herodes faz? Ele chama os magos secretamente e inquire exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, né? E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore, né? Agora veja que coisa interessante, precisamos meditar aqui. O conselho de Herodes foi: vocês vão até a cidade de Belém, este rei dos judeus nascido em Belém, vocês vão até lá e vocês vão perguntar às pessoas, para que as pessoas informem a vocês. Depois que vocês encontrarem o menino, me avisem, porque eu também vou adorá-lo. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é o seguinte: quando eles ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que eles tinham visto no Oriente ia diante deles, até chegarem, e chegando, se deteve sobre o lugar onde estava Jesus. Isso significa que esses magos, eles não perguntaram sobre Jesus em Belém. Eles não perguntaram por Jesus em Belém. E isso demonstra claramente algo interessante para a nossa reflexão. Eles, portanto, não deixaram rastros em Belém para que Herodes, caso tivesse seus informantes ou seguidores ali, viessem a buscar maiores informações sobre Jesus. Também nos demonstra algo interessante. Não é necessário que os homens indiquem onde Jesus está. Deus, ele faz isso. E Deus indicou através daquela estrela. Eles eram guiados por Deus à presença de Jesus. É interessante que eles, quando viram a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Eles alegraram-se profundamente. Ficaram maravilhados com aquela cena, meus amados irmãos. Nos chama a atenção de que é Deus quem nos guia, de que é o Senhor quem nos conduz, e que o Pai tem todo o interesse em glorificar o seu Filho, em que o seu Filho seja adorado. É interessante que eles foram conduzidos pelo próprio Deus. E chegando até aquela casa, diz o versículo 11: entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Por causa desses presentes, a tradição diz que eram 3 magos e que seriam reis. A Bíblia não fala nem que eram reis e nem que eram 3, né? A Bíblia fala uns magos do Oriente, mas a tradição coloca que eram 3, né? Mas isso não está aqui no ponto central da discussão. O ponto central é os presentes que eles trouxeram. E era costume da época, e até hoje é assim: não se vai à presença de um rei sem levar nada, né? Isso revela um pouco do que é adoração. Eles foram prestar reverência ao rei dos judeus. Veja, aí eu retorno à pergunta inicial: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Né? E eles vão prestar reverência a esse rei. E o nosso tema aqui é adorando a Jesus no Natal. Jesus, ele já não estava na manjedoura, e portanto qualquer ilustração dos magos adorando a Jesus numa manjedoura é uma ilustração que não confere com o relato bíblico, né?
os pastores, sim, os pastores, eles encontraram com Jesus na manjedoura, mas os magos não. Já encontraram Jesus numa casa, né? Ele estava com Maria, sua mãe, e a reação daqueles magos foi adorar a Jesus. O texto diz: e prostrando-se o adoraram. E prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, lhe ofertaram presentes. Eles adoraram e ofertaram presentes a Jesus. Não se chega à presença do rei de mãos vazias. Não se chega à presença do rei sem um presente para dar. E é importante nos atermos, já que estamos falando de adoração, nos atermos a este ponto por um instante, porque adorar implica realmente em dar algo a Deus. E aqui eu estou falando do nosso coração, da nossa vida. Eu estou falando de entregarmos o nosso coração a Jesus. É momento propício. Estamos no período natalino e, portanto, é momento propício para que falemos a respeito da adoração e da entrega total do nosso ser a Jesus. Prostrados aos pés do Senhor, devemos entregar o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito. Diz a Bíblia: adorai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então, eles verdadeiramente foram ali prostrando-se, adoraram a Jesus. Estamos vivendo dias, amados irmãos, de total ingratidão. As pessoas vão à presença do Senhor de mãos vazias e, como diz no livro de Provérbios, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Então as pessoas querem os favores de Deus, mas não querem adorar o Deus que abençoa os seus servos, né? As pessoas querem os benefícios, mas não querem servir ao Senhor em espírito e em verdade. Então, amados irmãos, o que fica-nos aqui como uma grande lição é: jamais chegue à presença do rei com as mãos vazias. Jamais chegue à presença do rei com as mãos vazias. Não se entra na presença de um rei com as mãos vazias. E eu estou falando de adoração. Eu estou falando de adorar a Jesus, inclusive no Natal. Não estou falando de outra coisa, não. Estou falando de adoração ao Senhor. E adoração envolve tudo, envolve todo o nosso ser. O adorador é aquele que se prostra, é aquele que reverencia, é aquele que se entrega, é aquele que se rende, né? Esse é o perfil do adorador. E os três presentes que foram dados a nosso Senhor Jesus Cristo, né? O presente, é importante considerar isso aqui também. O presente é uma lembrança, é algo que é alusivo àquele que recebe. Quando você vai presentear alguém, você busca um presente que identifique, que seja identificado com quem vai receber. Você não vai dar um presente a uma pessoa que não tem nada a ver com aquela pessoa, né? Então, esses três presentes, eles são identificados com o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro presente que os magos, no ato da adoração, entregaram ao menino Jesus. O primeiro presente foi o ouro. O ouro representa a divindade de Cristo e o seu reinado. De acordo com Eurico Bergstein, no livro Teologia Sistemática,
O ouro simboliza as coisas de procedência divina, as coisas celestiais. Então, e para alguns comentaristas bíblicos, é como se fosse um tributo pago ao rei. A oferta de ouro é um reconhecimento de que Jesus é Deus, o Rei Celestial. Conforme está em João 1, versículos 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 1 ao 3. Então o ouro apontava para o reinado celestial de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus, e como Deus ele é rei. O segundo presente, o incenso. O incenso era utilizado no ofício sacerdotal. E que presente mais adequado para aquele que é o nosso sumo sacerdote? Adorar Jesus em pleno Natal é reconhecer a sua obra. Hebreus 4, do 14 ao 16 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então veja, meus amados irmãos, que o incenso era um reconhecimento do sacerdócio divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Sacerdócio esse que não poderia ser, como diz a Bíblia, conforme a lei, conforme a ordem levítica, conforme a ordem de Levi, mas que era, porque Jesus não nasceu da tribo de Levi e nem da casa de Arão, mas que era um sacerdócio constituído por Deus, que disse: tu és o meu sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque que tipificou a Cristo, e Cristo, portanto, nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E o terceiro presente, a mirra. A mirra aponta para a humanidade de Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é muito clara em nos dizer: louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João 4,3. A mirra era usada para embalsamar os mortos, demonstrando a missão de Jesus em carne: morrer por nós. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, estes três presentes profetizam que ele seria o Rei verdadeiro, o sumo sacerdote perfeito e o supremo salvador dos homens. Esses três presentes indicam claramente que aquele menino seria o Rei verdadeiro, o Rei celeste, o sumo sacerdote perfeito e o supremo salvador dos homens, o redentor dos homens. Um bom resumo para esta cena é a sabedoria dos gentios conduzidos por Deus até o berço de Cristo. A preocupação do próprio povo de Deus em Jerusalém quando dá menção do nome de Jesus. O concílio dos teólogos, o terrível conselho de Herodes, o encontro do rei
e a adoração e a oferta dos presentes depois do encontro. Falamos sobre esses assuntos aqui. E para recapitular, a parte da adoração: ouro, incenso e mirra. Se você quer adorar Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, jamais se esqueça que Ele é Rei e que Ele é Deus. Jamais esqueça que Jesus é Rei, Jesus é Deus. Jamais esqueça que Ele é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado, porém sem pecado. Sumo sacerdote que intercede por nós à destra do Pai. Sumo sacerdote que fez uma obra perfeita no Calvário. Lembre-se também de que Jesus se fez carne, foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembre-se que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, foi obediente até a morte. Ele aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, neste Natal, não esqueça o ouro, não esqueça o incenso e não esqueça a mirra. Não esqueça na sua adoração de reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não esqueça na sua adoração de que Jesus é sumo sacerdote eterno. É Jesus quem redime o homem, é Jesus quem limpa pecado, é Jesus quem sara a alma do homem. E não se esqueça que Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está à destra do Pai, intercedendo por nós, e virá para nos buscar. Lembremos-nos, portanto, irmãos, do mistério da piedade, conforme já falamos no primeiro encontro. O mistério da piedade, que fala, inicia, na encarnação do Verbo. Então que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e não se esqueça, um Feliz Natal com Jesus. Um abraço.